Você pode ter o código mais limpo do mundo, mas se o seu usuário se perde na interface do seu sistema ou site, adivinha só, ele vai embora. Ele não volta, ele não vai usar o que você desenvolver. E o X e o Y não são só frescuras do design. São de fato tudo que vai comandar se o seu projeto vai engajar ou afundar. Quer saber como evitar esses erros que quase todo mundo comete? Então presta atenção nesse vídeo, porque vai ser uma aula bem didática, bem dinâmica sobre todas as boas práticas sobre UX e UI. De hoje vamos falar sobre estilização de interfaces com CSS3 e boas práticas para UX e UI. E para isso nós vamos construir um site totalmente do zero. Mas calma que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Mas vamos ao que interessa? Vamos falar por que uma boa UX e uma boa UI são importantes? Então, UX, falando um pouquinho de User Experience, ela facilita a navegação, garantindo que o usuário encontre o que precisa de forma rápida e intuitiva e reduz uma frustração e aumenta a satisfação promovendo a fidelização. Como que a gente atinge uma boa UX, né? Quando a gente fala aí de UX, estamos falando de comportamento. Então a gente tem várias ferramentas: pesquisas, protótipos, personas e objetivos. Pesquisa, nós vamos entender quem é o nosso usuário, como é que funciona, como é que o mercado atende, como é que aquele segmento funciona, que tipo de componente usa, por aí vai. Protótipos, depois que a gente fez essa pesquisa, vamos criar protótipos. Então, testar esses protótipos do nosso software, do nosso website, para ver se os nossos usuários estão recebendo bem. Criar a persona do nosso usuário é muito importante para a gente entender quem é o nosso público, né? Se é um público mais jovem, é um público mais idoso, ou é um público mais infantil, ou é um público de uma área específica, sei lá, advogados, por exemplo. E estabelecer objetivos claros, para que a gente consiga então construir uma coisa que vai atender nosso público e que vai também satisfazer a nossa necessidade. Quando a gente fala de UI, estamos falando de User Interface, que serve para criar uma identidade visual consistente e atraente, auxilia na hierarquia das informações, guiando o olhar do usuário. E quando a gente está falando de UI, né, obviamente estamos falando de aparência, deixei aí para vocês um desenho mostrando os dois lados da moeda, né, que as coisas se complementam. E a gente já parte para um lado mais de falar de ter um design muito bem construído, escolher as fontes certas, escolher as cores certas e montar o posicionamento dos componentes de forma que fique intuitivo, que fique fácil do usuário bater o olho, entender o que está acontecendo, o que é cada componente e para que cada um serve, né? Costumo falar que uma boa interface, uma boa experiência, ela é autoexplicativa. Até uma criança consegue bater o olho e entender o que está acontecendo sem necessidade de muitas explicações. Se o seu software ou o seu site está precisando de muita explicação, então talvez você deva dar uma olhada e talvez tentar reciclar um pouco e simplificar um pouco as coisas. Então, para concluir, né, uma interface bem planejada torna o site não apenas bonito, mas também funcional e fácil de usar, o que é essencial para reter e engajar os nossos visitantes. E aí, seguindo aí, para a gente poder construir um website, a gente precisa usar algumas ferramentas, né? E o foco da nossa aula é realmente o CSS3. A gente não vai falar muito de JavaScript, mas a gente vai usar um pouco de HTML. Mas essas três ferramentas elas se complementam para formar um website, seja ele um site web de um software ou seja um site web de apresentação da empresa, de portfólio, seja ele qual for. Em 100% dos casos a gente vai usar HTML, CSS e JavaScript. Existem várias formas de implementar, mas eles sempre vão estar presentes de alguma forma. E aí eu trouxe essa imagem para ilustrar para vocês, que eu gosto muito, porque ela explica de uma forma fácil o que é o HTML e o que é CSS, qual que é a parte de cada um. Então o HTML entra ali sendo o esqueleto, ou seja, a estrutura que sustenta o nosso site, o posicionamento dos elementos, e o CSS seria já trazendo cores, já trazendo uma aparência, mudando um pouquinho, acrescentando a aparência das fontes, a aparência da tabela e dos componentes todos da tela. Então fazendo um paralelo, né? Esqueleto, HTML, seria o equivalente ao esqueleto do nosso corpo, e o CSS seria então o equivalente à nossa pele, o nosso cabelo, a barba e por aí vai, tá bom? Até a roupa que a gente coloca, por exemplo. Seguindo em frente, esse aqui é o exemplo final do site que a gente vai ter quando a gente terminar essa aula. Vocês veem um site bem bacana, Portal Dick, com um layout muito bem construído, muito bem pensado para que fique fácil do usuário bater o olho, entender tudo que está acontecendo de ponta a ponta, e não só em telas grandes, mas em telas pequenas, tela de celular ou em tela de tablet. Vocês vão ver ali que depois, se a gente tentar usar um layout responsivo, né, tentar ajustar o nosso layout
tamanho de tela diferente, ele vai responder muito bem. Para começar a nossa aula, a gente vai precisar de um ambiente configurado. Eu já deixei aqui o meu VS Code aberto, tá? Tá aqui. A gente vai precisar de uma extensão Live Server, então eu já tenho ela instalada aqui, vou mostrar para vocês. Live Server. Mas se você não tiver, procure ela aí, pode instalar. O meu aqui tá com o botão Disable, né? Porque eu já tenho ela instalada. Mas se você não tiver, instale essa extensão, porque nós vamos precisar dela. E nós vamos precisar criar também um arquivo index.html para armazenar os nossos códigos HTML e um arquivo style.css para armazenar os nossos estilos, ou seja, o nosso código CSS. E para fechar, a gente vai precisar de uma pastinha IMG também para colocar algumas imagens. Tá? Então deixa eu, só antes de passar para o próximo slide aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu ir lá no meu VS Code e já adiantar o nosso trabalho aqui, ó, criar o index.html, ainda sem nada, criar o nosso style.css e criar nossa pastinha, nossa pastinha IMG, beleza? Ainda sem conteúdo nenhum dos três, tá vendo? Mas logo a gente já começa a colocar coisa aí. E vamos começar falando um pouquinho do HTML. A gente conceituou um pouquinho, então, o que era HTML, o que era CSS, qual era a responsabilidade de cada um, mas a gente não falou propriamente dito do significado. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, HTML é a sigla para Hypertext Markup Language, que significa linguagem de marcação de hipertexto. É uma linguagem de marcação de texto que define a estrutura e o significado do conteúdo de uma página web. Então, né, não preciso dizer mais nada. A gente explicou o que é a sigla, HTML, o que significa, e já dissemos no slide anterior qual que é o papel do HTML dentro de um website. Então, bora começar a escrever um pouquinho de código? Então, deixei aqui para vocês a primeira parte, né, explicando passo a passo o que a gente vai ter no nosso site, tá? Vamos explorar cada linha, cada detalhe, nos mínimos detalhes para vocês entenderem tudo que está acontecendo. Então, primeiro, eu vou colocar aqui no meu VS Code, tá? Eu já deixei adiantado aqui e já vou pegar o conteúdo pronto, mas só para essa aula ficar mais dinâmica e vocês não me verem digitando por um extenso período aqui, tá? Então, já criei aqui. Se eu botar para rodar ó, com Live Server, vocês vão ver o projeto rodando aqui no nosso navegador, ó. Deixa eu só tirar aqui e botar para cá para ficar mais fácil. E deixa eu fechar esse aqui que eu tinha aberto. Pronto. Agora a gente tem aqui o nosso VS Code, o site rodando ainda sem nada, tá? Mas daqui a pouquinho vai começar a aparecer mais coisa, porque por enquanto a gente só botou marcação. Deixa eu explicar rapidinho então o que está acontecendo aqui para vocês. Então a gente tem aqui o doctype HTML, dizendo que nós estamos utilizando HTML5. Nós temos a próxima tag HTML com lang ptbr, então isso aqui, todo o código HTML precisa ficar entre a abertura e o fechamento do HTML, né? A gente está abrindo aqui e fechando aqui. Então isso indica que é um documento HTML e que vai ser na linguagem português. A gente tem um head, onde a gente vai armazenar alguns metadados dos links. Calma, não precisa ficar apavorado, que daqui a pouco a gente entra no detalhe das linhas dentro do head. E por último nós temos o body, onde todo o conteúdo visível vai ser inserido, tá? Então tudo que vocês verem no navegador vai ficar dentro desse body, o resto não é visível, por isso que a gente ainda não vê nada aqui no navegador. Vamos dar um zoom agora e falar um pouquinho das linhas que estão dentro do head. Então a gente tem ali o MetaChar7 UTF-8, que define a codificação de caracteres UTF-8 para suportar acentos e símbolos. O que isso quer dizer? É só para que o navegador consiga entender quando você colocar ali um acento circunflexo, uma C cedilha, um acento agudo e por aí vai. Porque caso você não coloque esse tipo de codificação, pode ser que o navegador ele tenha dificuldade de interpretar esses caracteres e fique um caractere estranho ali, logo não vai ser uma boa experiência para o seu usuário. Nós temos ali o metaname na sequência, né? Viewport, Content Widget, Device Widget, Initial Scale 1.0. Isso aí vai ser, pessoal, para poder assegurar a responsividade da página em dispositivos móveis. Vocês vão ver aí depois que depois que o nosso site estiver tomando forma, a gente vai botar em telas diferentes. Seguindo, temos o title, definindo o título do nosso site que vai aparecer na aba do navegador quando a gente abrir o site. E por último, nós temos o link rel style sheet href style.css. Isso aí é para a gente poder linkar o nosso arquivo HTML com o nosso arquivo de estilo, né, onde vai estar o nosso código CSS que vai dar vida aí para o nosso site. Beleza? Vamos seguir em frente então, bem rapidinho, bem dinâmico. Já vou colocar a próxima parte do código. Lembrando que todo o código agora que eu escrever precisa ficar dentro do body. Então vamos seguir aqui, ó, colocando aqui dentro do nosso body
o nosso header e o nosso menu. Se eu passar aqui pelo site, ó, já está aparecendo aqui, mas ainda bem sem graça, ainda bem sem cor, porque nós estamos colocando só os componentes. A gente ainda não adicionou o estilo. Então, passando bem rapidinho, nós temos a tag header, que indica que é o nosso cabeçalho. Eu estou dando um ID para ele para identificar quem é esse cabeçalho. Então, ele vai ser identificado pelo nome header-principal. E eu tenho aqui a nave, que vai ser a tag nave, que vai ser para o nosso menu. Dando um zoom aqui, nós temos então H1, voltando aqui, ó, dentro do nosso header, tem o H1, que define o título principal da página, organizando a hierarquia de conteúdo e melhorando a otimização para mecanismos de busca SEO. O H1, né, a gente tem várias tags H, de H1 até H5, e aí cada H tem o seu tamanho, sendo o H1 o maior e o H5 o menor. Então a gente tem uma hierarquia de tamanhos de texto muito bem definida utilizando esses Hs. E geralmente H1 é utilizado para o título principal do site. Nós temos a tag P, que é geralmente utilizado para texto em parágrafos, facilitando a leitura e a organização do conteúdo. Então, quando você precisa dar um destaque para algum texto, você bota ele num parágrafo, ele já vai ficar destacado como um parágrafo. A gente tem a tag UL, que cria uma lista não ordenada, exibindo os itens com marcadores, né, aqueles bullet points no início de cada item. Abaixo temos o LI, que vão ser os itens dentro dessa lista. Então, para ter uma lista, eu abro e fecho o L, ou OL, né, como vocês podem ver aí no slide que eu deixei, e vocês têm que ter um LI para cada item que vocês quiserem colocar dentro dessa lista. E para fechar essa parte, nós temos a tag A, que vai criar um link atrelado a um texto, ou algum componente, ou alguma imagem, ou qualquer coisa que seja. E a gente vai colocar o destino desse link dentro do atributo href do A. Seguindo em frente, vamos colocar mais um pouquinho de coisa no nosso site? Bora lá! Então agora a gente vai criar a nossa seção logo abaixo do menu, que vão ter aqueles cards, que podem ser cards dinâmicos para levar para outras páginas ou para fazer... Enfim, pode ter vários objetivos, mas são cardzinhos, né, que poderiam ser conteúdos de visualização ali, poderiam ser links para outras páginas, links para outros sites até, enfim, da forma que você achar melhor. E a gente vai fazer um negócio bem bacana nesse quadrante para aplicar um pouco de layout grid, para vocês verem como que os elementos eles se auto-organizam na tela quando a gente usa essa técnica. E então, se eu vier aqui para o nosso site, eles já estão aparecendo, porém, vocês observam aqui, ó, que o íconezinho da imagem está quebrado, porque eu estou dizendo para ele aqui que eu tenho a minha imagem na pasta IMG Filmes, porém essa pasta IMG está vazia aqui, né? Então, eu vou copiar aqui as imagens que eu já tenho, depois esse projeto ele vai estar no GitHub, para vocês poderem baixar, editar e brincar com ele, até pegar as imagens para vocês usarem. Então tá aqui, adicionei as nossas imagens. Agora se eu voltar aqui, elas já estão lá bonitinhas aparecendo, beleza? Então vamos para a explicação rápida. Então eu criei aqui uma tag main, para indicar que eu vou ter um conteúdo principal, né? E dei uma classe para ela chamando de container. Essa é uma outra forma de identificar, porque eu posso pegar essa classe e aplicar ela a vários componentes da minha tela. Né? Quando a gente usa a tag, o atributo ID, é uma identificação única só para aquele componente. Não se repete identificação. Mas classe eu posso, caso eu tenha elementos parecidos que eu quero aplicar o mesmo estilo, eu posso criar uma classe e todo estilo que eu aplicar para aquela classe vai ser aplicado para todos os componentes que estiverem utilizando aquela classe. Tá? Seguindo, eu tenho ali 3 sections, né, que são tags de seção, obviamente, né? Cada ela vai separar uma partezinha do nosso browser ali para um conteúdo específico. Eu tenho 3 sections aí. Não vou entrar no detalhe do conteúdo, a gente já vai dar o zoom igual a gente fez nas outras vezes. Então, dando o zoom. H2. Lembra que a gente falou lá do H1, que a gente tem de H1 até H5? Então, aqui agora a gente está usando um H2, que indica que é um texto um pouco menor que o H1, porém ainda é um texto bem grande. Geralmente utilizado para subtítulos. A gente tem ali o nosso amigo P, tag P, aparecendo novamente, né? E por último a gente tem uma outra tag chamada IMG, que é uma tag específica para inserir imagens no nosso website. O atributo SRC serve para a gente indicar onde está, onde essa imagem está localizada, e o Alt fornece uma descrição rápida para dar uma pista para o usuário do que é aquela imagem, até servindo também para acessibilidade. Então voltando aqui, lembra que a gente colocou a imagem, a gente colocou o código, mas a imagem não apareceu? Olha lá, o atributo SRC para indicar onde a imagem está. Então eu estou indicando lá, ó, img/filmes. E exatamente como está aqui, ó, img/filmes. Beleza, pessoal? Então vamos seguir em frente. E aí nós temos seguindo aqui uma tabelinha onde a gente vai colocar um ranking dos melhores filmes. Vamos pegar aqui rapidinho.
Vamos lá para o nosso VS Code e vamos colocar aqui, ó, logo abaixo da nossa main section, nossa tag main class container. Nós temos aqui uma nova section, tá vendo a section aparecendo novamente? E aqui nós estamos usando a ID ao invés de classe. E nós estamos colocando aí alguns filmes, né? Então, dois excelentes filmes que eu gosto muito, Star Wars e Matrix. Se não viu ainda, veja, porque você não vai se arrepender. Então, se a gente voltar aqui agora, tá lá nossa tabelinha aparecendo, né? Ainda sem muito estilo. Vamos explicar o que está acontecendo aqui então, ó. Section vocês já viram, né? Serve para poder criar uma seção do nosso site, pode ser qualquer que seja. H2, né? A gente já viu também. E agora eu estou usando a tag table para indicar especificamente que eu quero criar uma nova tabela. Então eu tenho a tag table abrindo e tenho a tag table fechando e tudo que está dentro dela. Vou ter a parte do thead, que é o cabeçalho da nossa tabela, e tem o tbody, que é a parte do conteúdo da nossa tabela. No thead, eu tenho ali uma linha indicada pela tag tr e tenho colunas indicadas pela tag th. Tá? Geralmente no cabeçalho a gente vai ter uma linha só. Pode ser que em alguns casos específicos você tenha mais de uma linha, mas geralmente você tem uma linha ali só para identificar o cabeçalho da nossa tabela. Né? E quando é coluna no thead se usa th. Já no tbody vocês veem que a estrutura é bem parecida. A gente tem tr para as linhas e ali eu vou ter vários trs, ou seja, várias linhas, e vou ter colunas, só que aqui indicado pela tag td. Isso é muito importante lembrar. Quando for head da tabela, as colunas são representadas por th e no body td, né? E é muito importante, pessoal, que vocês sincronizem a quantidade de colunas aparecendo no cabeçalho e a quantidade de colunas aparecendo no conteúdo, tá? No body da nossa tabela. Porque senão pode acontecer de você ter ali uma coluna no conteúdo, né, no body, que não tem nada e tem alguma coisa no cabeçalho e vice-versa. Beleza até aqui, então vamos seguir em frente. E aí nós temos agora aqui outros dois componentes para fechar nosso site, que são o form e o footer. O form a gente vai criar um formulário de contato para o usuário poder interagir, e o footer vai ser ali para poder dar, deixa eu até tirar aqui para ficar mais fácil vocês verem, para poder colocar ali informações de copyright, o nome do site, que ano que ele foi criado e por quem foi criado. Até aqui no slide faltou colocar, mas é muito comum ter ali um feito por, o nome da empresa, o nome da pessoa, e às vezes até um link para o site da empresa ou o site de portfólio da pessoa. Né? Na versão do código aqui eu já acrescentei isso, faltou só acrescentar no slide. Então deixa eu colocar aqui o nosso form e o nosso footer no nosso site, e depois eu já explico o que está acontecendo. Então acrescentei aqui, eles já vão aparecer aqui, ó, bem bacana, mas ainda bem feinho, né? Tô falando isso, tá soando repetitivo, mas vocês veem, é um monte de coisa empilhada na vertical, sem um zero de estilo ainda, porque não tem nada de CSS. Vou colocar aqui de novo para ficar fácil de vocês verem tudo. Então vamos lá. Section aparecendo de novo, dessa vez identificada por ID, contato. Tem o H2 aparecendo ali de novo com o nome dessa seção, contato. Tem a tag form, que é uma tag nova que a gente não viu ainda, que vai servir ali para poder dizer que eu quero um formulário, ou seja, um lugar onde vai ter interação do usuário, onde o usuário vai poder preencher com informações. E aí eu tenho conjuntos de label e input, conjunto de label com text area e o nosso botão, tag button. Então a label ela é bem simples, ela tem ali um for para identificar de quem ela é, ou seja, de qual componente ela é. No caso ali, olha, eu tenho for nome, então eu tenho embaixo identificando que o input é de ID nome. Então quer dizer que essa label é desse input que leva o ID nome. Dentro dele eu tenho ali o título que vai aparecer nessa label, nome, dois pontos. E no input eu tenho ali type, text. Existem vários tipos de input, tá? Vocês podem pesquisar aí HTML input e vocês vão ver que existem vários tipos. Text, mail, number e por aí vai. Existem vários. Tenho ali o ID nome, o name, nome, né? Parece que ficou meio redundante, mas aqui é o nome da propriedade, aqui é o texto, porque calhou de ser nome também. E tenho ali o placeholder para indicar para o usuário o que ele tem que preencher naquele campo. De igual forma eu tenho aqui para o e-mail, bem parecido, só muda que aqui é para e-mail, de cima era de nome e o tipo dele é e-mail. Aqui eu tenho uma label e tenho um text area, que é um componente um pouco diferente, mas vocês veem que as propriedades são bem parecidas. Ele só não tem type porque o próprio text area define qual que é o tipo dele. E geralmente o text area é usado para textos maiores, onde o usuário vai ter que digitar uma mensagem muito grande. E por fim eu tenho nossa tag button, para definir que é o botão que vai salvar, vai submeter esses dados, né? O type dele é submit, quer dizer que ele submete todos esses dados. Existem outros tipos, mas como a gente não vai
fazer a ação funcionar, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Se quiserem entender mais, podem dar uma pesquisada aí, porque também é bem bacana a forma de interagir. Por fim, ali dentro da tag eu tenho o texto dele. Fechei a tag form e tenho ali o nosso outro componente, que é o footer, né? Que vai servir ali, como eu tinha falado antes, para colocar algumas informações ali de copyright e tudo mais, né? E geralmente a informação de quem fez. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza ali o nosso HTML, tá todo pronto. Vocês observaram que para cada pedacinho do nosso código, do nosso site, a gente colocou uma tag bem específica? Isso é muito importante para indexação, para organização do código, para que ele fique mais fácil de entender, tá? Porque tem gente que vai criar o site e você poderia, tudo isso aqui poderia ser div. As sections todas poderiam ser div, cada quadrante que você vai criar poderia ser uma div. Poderia. Funcionaria? Funcionaria. Mas não seria uma boa prática, tá? A boa prática é você usar os componentes corretos para cada coisa. Então, fechamos a parte do HTML. Vamos partir então agora para o nosso bom e velho CSS, onde a gente vai lá colocar a pele do nosso site, o cabelo, todo o estilo para ele ficar bonitão, daquele jeito que vocês viram lá no início da apresentação da aula. Então, só para explicar aqui rapidinho, CSS é a sigla para Cascading Style Sheets, que em português significa folhas de estilo em cascata. É uma linguagem de programação utilizada para definir a aparência de página da internet. Não preciso falar mais nada, né, gente? Muito fácil de entender. A própria sigla já é bem autoexplicativa e é onde a gente vai armazenar o nosso código CSS. Seguindo aqui então, vamos começar a colocar um pouquinho de estilo nessa página para ela começar a ficar mais bonita. Então, vou pegar aqui os nossos 4 bloquinhos de código CSS, vou colocar aqui no nosso projeto, no arquivo style.css. Vou até deixar aqui comentado aqui por enquanto, para vocês verem a mágica acontecendo aos poucos. Só de eu colocar aqui, ó, observam que já mudou um pouco, o espaçamento dos elementos já mudou e já mudou um pouquinho a cor do fundo também. A cor do fundo não mudou porque está white, né? Mas vou colocar aqui uma outra cor só para vocês verem o que eu estou falando. Ó, tá vendo? Porque eu já coloquei um estilo aqui para o body, ou seja, lembra que eu falei que todo o conteúdo visível fica dentro do body? Então, a gente está aplicando um estilo direto dentro do body. Ele já está aparecendo tudo ali. Vou voltar aqui como estava antes, tá? Porque eu não quero deixar esse cinza. E vou colocar aqui agora o estilo do header, para vocês verem. Ó, olha como é que já ficou bonitão o nosso header. Com fundo verde claro, a letra já ficou mais em destaque e centralizado. Então, tá começando a nascer o nosso estilo. Deixa eu explicar aqui para vocês, ó. Então, passando bem rapidamente, fiz um reset para tirar margem e espaçamento interno padrão do navegador e coloquei um box size em border box. No root, ou seja, em toda a nossa página, eu criei algumas variáveis para que elas fiquem disponíveis para uso em qualquer classe, em qualquer componente, tá? Nosso verde escuro, verde claro, o preto e o branco, para a gente poder usar tudo com variável e não usar nada com hexadecimal, porque depois se eu quiser mudar fica muito mais fácil, até que faltou alterar no body aqui para ele ficar usando variável. No body, estou definindo a fonte para todo o conteúdo que eu tiver, eu quero usar um Arial Sans Serif. O background color, eu estou definindo ali, né, no caso lá do código a gente colocou branco, e o color da letra vai ficar esse 333 aqui, que no caso aqui eu acho que eu até substitui pelo preto. Ó. Eu coloquei a cor do texto preto e o background branco, faltou alterar isso lá no slide, perdão por isso. E para fechar aqui o nosso header, a gente colocou aqui um background color de light green, o color do texto de branco, e um padding de 20px interno, para ter um espaçamento em cima e embaixo nas laterais de 20 pixels, e um text align center, para que o nosso cabeçalho fique todo alinhado ao centro. Maravilha, vamos seguir mais um pouco. Vamos colocar agora o estilo do nosso menu, bem rapidinho aqui para essa aula ficar bem dinâmica e vocês não perderem o interesse nela. Vamos lá. Então agora eu estou colocando aqui, ó, para o meu nave, para todo ele, eu quero o background color black, né, que é a cor que eu defini lá em cima. Estou definindo para dentro da minha lista ordenada um display flex. Estou justificando o conteúdo no centro e estou colocando um list style none para que ele remova aqueles bullets que aparecem. Estou colocando para todas as linhas, ou seja, para todos os itens dessa lista ordenada, uma margem de 0 em cima e embaixo e 10 pixels nas laterais para que eles não fiquem grudados uns nos outros. E para as tags A, dentro desse meu menu, eu estou colocando que o cor do texto vai ser branco, vai ter um text decoration none para tirar, porque geralmente fica um sublinhado nesses textos que tem hiperlink. Um pad, um espaçamento interno de 10 pixels em cima e embaixo, e um espaçamento interno de 15 pixels em cada uma das laterais, e uma transição de 3 segundos bem rapidinha para que ele mude aqui.
criando um efeito natural. E por último, colocando um hover aqui, para que quando eu passar o mouse em cima, ele ficar com esse efeito aqui, ó, esse verdinho claro em cima de cada item do menu. Beleza, pessoal? Vamos seguir em frente agora e colocar o efeito da nossa tag main, né, do container, onde a gente vai ter os nossos cards. E já vou aproveitar e já vou colocar também ali, de acordo com o nosso slide, o estilo das nossas sections. Vocês vão ver que todos os lugares onde eu tenho section, ele já vai mudar um pouco. Olha só como é que já mudou, já deu diferença. Então eu tenho aqui os nossos cards e tenho aqui a section já um pouquinho diferente. Beleza? E aí tenho aqui um display grid, estou colocando aqui um grid template columns que cria colunas responsivas com largura mínima de 300 pixels que se expandem igualmente. Estou colocando esse grid gap e o padding que aplicam 20 px de espaçamento entre os itens e preenchimento interno. Belezura. E por fim estou colocando aqui um estilo também na nossa section, né? Então estou dizendo que eles vão ser um display flex. Opa, passei o slide sem querer. Display flex, flex direction column, justify content center, align item center. Ou seja, eu estou colocando aqui que eles vão ficar na vertical, alinhando tudo ao centro. O background vai ser branco, o espaçamento interno vai ser de 15 pixels em cima e embaixo nas laterais e vai ter um border radius de 5 pixels. Vai ter um box shadow para dar uma leve sombra e o texto vai ser alinhado ao centro também. Belezura, então vamos seguir em frente mais um pouco? Vamos colocar agora o estilo da nossa tabela, para vocês verem a nossa tabela ficar bonitona. Beleza, então tá lá, ó, bonitona a nossa tabela aqui. E aí, só explicando bem rapidamente aqui, a gente colocou lá que a nossa tabela vai ter 100%, ela vai ter um border collapse separate, ela vai ter um border space 0, margem de 20 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais, border radius de 8 pixels para ficar com a borda um pouco arredondado, overflow hidden, um box shadow para poder dar um leve sombreamento nas bordas e o text align left para alinhar o texto à esquerda. Para nossas colunas do nosso cabeçalho da tabela, né? Table, head, TH, um background de dark green, ou seja, o cabeçalho vai ficar com um verde escuro, o texto vai ficar em branco e vai ter um padding de 12 pixels em cima e embaixo e 15 pixels na lateral. Vamos ter ali também um text align left para poder alinhar o texto à esquerda. Para as TDs, ou seja, as colunas do body, a gente repete ali o padding de 2 pixels e 15 pixels e bota um border bottom de um px solid da cor light green, ou seja, do verde claro. Então vai ser uma bordinha bem fina com aparência sólida. E aí, para fechar aqui, a gente tem, para poder alternar, fazer esse efeito de strip nas linhas, a gente vai colocar aqui que nas linhas pares, a gente quer colocar, que é esse código nthchild even, a gente quer colocar um verde claro, e nas linhas ímpares, a gente quer colocar branco, que é o que dá esse efeito aqui. Tá? Se eu colocar mais linhas aqui, vocês vão observar que todas elas vão respeitar essa estilização que nós estamos colocando. Então, se eu vier aqui ó, na nossa tabela e acrescentar mais algumas linhas, vocês vão ver que o strip ele vai acontecer automaticamente. Beleza? Vamos colocar agora o estilo do nosso formulário. Beleza, se vocês olharem aqui o nosso formulário ele já está bonitão ali, ó. Então, um conteúdo bem organizado, bem fácil de entender, bem bonito para ficar fácil trazer uma experiência legal para o nosso usuário. E aí vamos explicar aqui o que a gente está fazendo em partes. Então, para começar, a gente está aplicando o estilo aqui. Está aplicando aqui o estilo para todo o nosso form, colocando um background color branco, um border de um px solid verde claro, um pad interno de 20 pixels em todos os lados, um border radius de 8 pixels para ficar com aquela borda arredondadinha, um box shadow bem leve ali para poder ficar com sombreamento e uma largura de 100%. E para as divs dentro do nosso form, colocando um margin bottom de 15 pixels e para label, colocando um display block, margin bottom de 5 pixels para ela ficar um pouco distante do campo que ela vai representar, colocando uma fonte negrito e alinhando o texto à esquerda. Seguindo aqui, para todos os inputs e para text area, a gente está colocando largura de 100%, um padding de 10 pixels em todos os lados, uma borda de 1 px sólida, verde claro, um border radius de 5 pixels para dar aquele arredondamento, font size de 16 pixels e fazendo uma transição bem leve ali de 3 segundos. Estamos colocando um efeito de focus nos nossos inputs, no nosso text area, para que ele fique com uma cor de borda diferente quando ele tiver com o foco trigado, né? Ou seja, quando o usuário tiver clicado naquele campo, e um outline none.
E para o botão, colocando ali um background color verde escuro, um color para o texto, né, branco, um padding de 10 pixels em cima e embaixo e um padding de 20 pixels para as laterais, tirando a borda e colocando um border radius de 5 pixels. E colocando cursor pointer, que é para aquela mãozinha aparecer, para mostrar que ali existe uma ação, tá vendo? Ó, demonstrando para vocês aqui. E colocando ali um transition background color de 3 segundos, easy, para ser uma transição bem suave. E por último, um hover no submit do botão, para que a cor dele mude quando eu estiver passando o mouse em cima. Só para dar um efeitinho legal aqui. Beleza? E aí, para fechar, nós temos a estilização do nosso rodapé. Eu já vou colocar aqui e já vou explicar para vocês. Fechando aqui a estilização do nosso site. Então, ali, bem rapidinho no nosso rodapé, estou colocando um background color preto para ele, um color para o texto de branco, um padding de 15 pixels em cima e embaixo, 20 pixels nas laterais, um alinhamento do texto ao centro, font size de 14 pixels, margem top de 20 pixels para ele se distanciar um pouquinho, né, do conteúdo de cima, um box shadow bem levinho ali para ele ficar com um sombreamento em volta, display block para indicar que ele vai ficar visível e um height alto, ou seja, altura automática. E assim a gente finaliza então, deixa eu até tirar aqui porque está com um pouco de zoom. Esse é o nosso site finalizado, com todos os estilos e com tudo que a gente queria criar. Vou mostrar uma última coisa aqui para vocês, que é o responsivo do nosso site. Ó. Ele responde a vários tamanhos de tela, tá vendo? E aí, vocês lembram que eu falei que aqui a gente tinha o grid com esses cards? Ó? Eles são originalmente assim, mas quando você vai diminuir a tela, eles vão se ajustando em quantidade de colunas que for necessário. E é isso aí, pessoal. Se eu colocasse mais cards aqui, ó, só para demonstrar para vocês, eles vão se adequar automaticamente. Não importa quantos cards eu tenha, eles vão sempre se adequar. Vou colocar aqui muitos aqui para vocês verem. Olha lá. Então, tá bonitinho pra gente, eu não preciso ficar me preocupando em ajustar as colunas, posicionamento, nada. O grid ajusta isso automaticamente pra gente. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui o nosso layout pro original, só pra gente não perder aqui certinho o que era. E com isso a gente fecha a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui a nossa aula. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer de responder. E é isso. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. E bom, Dev, antes de acabar esse vídeo aqui, já que a gente falou de boas práticas e CSS, HTML, por que não falar sobre Dark Mode e acessibilidade? Vou deixar marcado aqui um vídeo sobre Dark Mode, é o guia que a gente criou aqui no canal, para você aplicar Dark Mode com Tailwind, CSS e ShadCN numa aplicação Next, onde já é um pouco mais avançado do que só HTML e CSS, mas, já que estamos falando de boas práticas, vamos falar também de acessibilidade, aplicando Dark Mode, interfaces que você desenvolver nos seus projetos daqui para frente. Beleza? Então, perde tempo não, acessa o vídeo que está marcado aqui no izinho e eu te espero lá.